Olá, pessoal. Olá, Ciro Gomes. Ciro Gomes, eu quero usar aqui umas palavras suas aqui na introdução aqui. Pera lá um pouquinho, pera lá. Macaco que já caiu de galho alto, sabe a árvore que ele pode subir. Calma pera lá um pouquinho. Veja bem. Você veja bem, as pessoas falam, ideologias, pessoas com narrativas falando que o empresário é o malvadão, que o empresário é quem o pobre é pobre porque o rico é rico, então o empresário está explorando a classe trabalhadora, essas histórias aí. Será que é realmente o empresário quem explora o trabalhador, quem explora o consumidor? Será que não é o governo que cobra as taxas, que cobra, que aumenta o imposto, que cobra, que está lá para aumentar os impostos? E aí isso acarreta nos preços mais altos para a população e acarreta na diminuição do poder de compra do assalariado? Será que não é isso, cara? Pera lá, veja bem. Muitas pessoas falando que tem uns que estão gordos, né? Tem uns que estão passando fome porque tem uns comendo demais. Será que é por conta disso? Será que a riqueza é infinita? Será que muitos têm porque faltou para outras pessoas? Será que outras pessoas não tiveram também alguma certa oportunidade ali de construir também, mas ficaram muitas vezes reclamando, choramingando, esperando alguém para sustentar, querendo ser dependente ali de alguém, acomodado ali na zona de conforto? Será que não existiu isso também? Será que não faltou criatividade? Será que os problemas não são bem mais complexos? Então eu creio que não, eu creio que a sociedade, o governo, quanto mais pesado, quanto mais cobrar imposto, mais dificulta para todo mundo, porque o empresário ele não vai ficar com prejuízo ali, né, do seu produto, ele tem um custo para produzir aquele produto e para prestar aquele serviço, ele tem um custo. Então se o governo abocanha boa parte daquele que ele produziu, ele vai ter que aumentar o preço dos seus produtos para ele não sair no prejuízo, pois a ambição, essa coisa sadia, que não é a ganância, a ambição de querer lucrar, é a orientação do empreendedor, e isso é sadio, é o que faz ele se manter ali no seu negócio. E enquanto ele está lá no seu negócio crescendo, ele está gerando emprego para a população, ele está fabricando mais produtos que vai levar para jogar lá dentro da concorrência, para produzir os preços mais baixos dentro da concorrência. As pessoas vão ter mais oportunidade, uma variedade maior, né, opções do que eles vão consumir. Enquanto ele está na atividade, ele legalmente ali está aumentando a arrecadação para o governo através dos impostos. Então, será que quem sustenta o país não é os empresários, aquele que produz? Será que quem sustenta é o governo, que é apenas um dependente ali, que fica ali dependendo de todo o trabalho dos outros, que não produz nada, apenas presta ali aquela segurança que é o seu papel, a segurança para a saúde, para a educação, para tudo. O básico, será que não precisa apenas disso? Não precisa de um governo poderoso que vai fazer tudo, que vai dominar todas as coisas. Precisa apenas que a gente tenha um mínimo de segurança e de conforto para a gente viver. E aqueles mais necessitados têm acesso a esses benefícios. E para isso, um governo pequeno, não um que cada vez mais tem que arrecadar mais, porque quanto mais ele arrecada, mais passa essa conta para quem está produzindo lá na frente. E pior, para quem está consumindo. Então, pera lá. Se a preocupação em arrecadar cada vez mais fosse para transformar essa arrecadação em benefícios reais, como é a obrigação e como é o propósito da arrecadação, né, para melhores estradas, melhores infraestruturas, melhorias na saúde pública, na escola, manutenção da segurança que a gente precisa para ir e vir, para se locomover, para atuar no nosso trabalho, nas escolas, em todos os setores, andar nas ruas. Se fosse para isso, mas não, muitas vezes a fome de arrecadação, de aumento da arrecadação, é para ter fundos maiores e desses fundos poder utilizar desse dinheiro para benefício próprio, quem está nos cargos lá muitas vezes, e para comprar apoiadores, muitas vezes, para fazer corrupção dentro do governo. Então, as pessoas utilizam muito dinheiro para isso quando eles estão dentro de um cargo lá no governo.
Então, esses são os verdadeiros causadores dos problemas da nossa sociedade, esses que estão lá com interesse próprio e não de cuidar do nosso país e não de exercer a sua função, né, para a qual ele foi lá para dentro. Mas aí existe a ideologia jogando na mente das pessoas, as pessoas acreditam muito em direitos trabalhistas, que muitas vezes o direito trabalhista é para aquele dinheiro que o trabalhador produziu, ao invés dele receber todo final do mês, um pouquinho fica para ele receber só depois, só daqui a um mês, daqui a um ano, uma vez por ano, mas já está tudo calculado ali o que ele vai ganhar, então é dele aquele dinheiro. Se fosse para a mão dele, do trabalhador, ele iria saber o que fazer com aquele dinheiro ali, iria aumentar pelo menos o salário ali nas suas mãos, e ele iria viver melhor, né? Então, muitos direitos trabalhistas deveriam ser mais imediatos, né? Não todos, mas tem direito trabalhista que é só para enganar, que o dinheiro fica ou com o patrão, ou com os sindicatos, ou com o governo, né? E muitas vezes com o governo. Então, o governo é quem mais pesa em um país. Por isso que a gente preza por um Estado mínimo, né? As pessoas que são liberais, elas prezam, elas querem um Estado mínimo, um Estado onde precisa apenas de poucas pessoas para administrar e todo mundo fazendo certo, não vamos ter dificuldade, vai sobrar espaço para a gente diminuir os impostos, para fazer outras coisas que o país precisa para se locomover, para fluir melhor, né? Mas as ideologias pregam na mente das pessoas e enganam muitos, de que o empresário é o malvadão, de que ele cresceu sufocando os outros, de que isso, de que aquilo, quando na verdade, quando ele cresce, muitas pessoas crescem junto com ele na sua carreira e dá oportunidade para muitas pessoas. Ele não cresce sozinho e quando ele cresce, ele ajuda o governo, ele ajuda a sociedade, porque quanto mais produto, melhor para concorrer. O que faz um país ter o custo de vida baixo é uma produção maior do que a demanda, e essas pessoas, elas tendo a liberdade para empreender, a livre iniciativa ali sendo respeitada, elas vão produzir mais e ficar ali no aguardo, vão produzir estoque, e ali elas vão ter uma oferta ali de produtos que vão concorrer lá no mercado, gerando os preços baratos de que a sociedade necessita. Mas as ideologias elas falam, não, o empresário é o malvadão de tudo, é por conta deles, é por conta das pessoas ricas que os outros estão sofrendo. Quando, na verdade, os governos ficam enganando as pessoas, dando migalha e mantendo eles ali em suas mãos. Tem governos aí que faz isso e querem manter essas pessoas sempre pobres para elas ficarem dependentes do governo e ele ali sempre sustentando e justificando a sua presença, pois um governo que é ajudador, um governo que faz esse tipo de políticas aí, populista, é um governo que precisa dessas pessoas sempre pobres para poder ter a sua manutenção lá no poder. Então, esse tipo de governo populista, eles não querem dar liberdade para as pessoas, eles não querem a liberdade econômica para as pessoas que vão empreender, se tornar dono do próprio negócio, eles não querem dar facilidade, oportunidade para quem quer produzir para si mesmo, ser autônomo. Eles não querem a educação financeira nas escolas públicas, não quer que as pessoas aprendam a viver, a gastar menos do que o que produz, a não entrar em dívida, a ver que o cartão de crédito é nosso inimigo. Eles não querem que as pessoas percebam isso, porque querem manter as pessoas sempre sofrendo e dependentes deles, para eles virem com suas ações, com carro-pipa, com um prato de doces, com coisas fáceis, com promessas fáceis. E como o Lula falou em um dos seus vídeos, ele falou certa vez que quanto mais pobre, quanto mais necessitada a população, as pessoas, mais elas acreditam em promessas fáceis, mais ela acredita em coisas fáceis. E com apenas R$10, com pouco dinheiro, você consegue agradar um pobre, né? E a gente sabe da nossa sociedade que a gente vem de muito tempo sofrendo, um país com um grande potencial de crescimento, mas as pessoas sendo exploradas. E aí sempre um mesmo modelo de governo, que muitas vezes se dizia que tinha adversário, né, que tinha dois lados, mas essas pessoas, esses partidos se encontravam, e uma prova disso é que agora ficaram juntos mais forte para poder entrar novamente no poder. Então era só um pensamento só, e aí ideologias que era pregado na mente das pessoas, e aí fazia aquele teatro de que um é contra o outro, de que um tem um segmento, o outro segue por outro caminho, mas eram da mesma moeda, era duas faces da mesma moeda ali. A gente percebe isso claramente. É por isso que as pessoas estão tão impregnadas nesse pensamento, né, a ideologia, a doutrinação nas escolas, nas universidades, em todos os lugares, que vai formando essas pessoas num pensamento só ali,
que vai monopolizando o jeito de pensar, de viver, de acreditar das pessoas, que vai conquistando, que vai criando grupos para poder, através desses grupos, ficar mais fácil de controlar as pessoas. Quando veio algo diferente, que foi essa força aí da direita, que é a força da liberdade, onde cada indivíduo, né, no seu lado de dentro, ele tem que ser diferente, pensar com liberdade para saber o que ele vai fazer. A parte de dentro das pessoas, ela tem que ser livre para ele pensar, decidir a religião que ele vai seguir, decidir em que ele vai empreender, o que ele vai fazer. O lado de fora é igual a todos os outros, porque o lado de fora é aquilo que a gente vai receber da sociedade ali, como segurança, que é coletivo. Então, é todo mundo igual no lado de fora, mas o lado de dentro das pessoas é individual e é ligado apenas com Deus. E as ideologias, elas tentam entrar dentro da mente das pessoas, as ideologia de gênero, a ideologia de feminismo, todas essas ideologias que não são para exercer aquela função que diz que está exercendo ali, mas para manter aquelas pessoas acreditando naquilo, e enquanto elas estão acreditando, elas estão ali como presa fácil de quem quer controlar. E elas são manipuladas, usadas como massa de mandioca, muitas vezes usadas por essas pessoas que controlam essas ideologias. Então as pessoas estão tão acostumadas que elas têm dificuldade de mudança, têm dificuldade de reconhecer a liberdade realmente onde é que está, do que realmente é liberdade, do que realmente é democracia, né, para a gente. Então as pessoas sofridas, né, e aí muitas vezes elas acreditam nisso, acreditam em promessas fáceis, porque está sofrendo ali, então tudo que vinha para proteger, como Hitler falou, a ideologia de Hitler, o pensamento pegue uma galinha e tire todas as suas penas e corte sua carne, deixe ela sangrando e faça ela sofrer. Essa galinha vai querer fugir de você, vai sofrer, vai penar, mas depois, em pouco tempo, venha jogando alguns grãos de milho ali, vem outra pessoa fazer isso, que elas vai te seguir. Então, isso é o que faz os populistas, vendo que essas pessoas são sofridas, ao invés de resolver os problemas dela, eles tentam remediar ali de uma forma que é insuficiente, ao invés de vir para cortar o mal pela raiz, para criar a oportunidade dessas pessoas construir alguma coisa, dar liberdade para elas, pela força delas mesmas, ela construir sua própria força de vida, construir sua sustentação. Ao invés de dar essa liberdade, esses populistas eles querem manter essas pessoas assim, porque assim eles vão usufruindo da presença dessas pessoas na sociedade para se manter no poder, através do apoio dessas pessoas em troca de migalhas. Então essa é a história que Hitler contou, que a galinha foi machucada, foi despenada, ficou sofrendo, e aí quando veio alguém ali, o primeiro que veio com benefício ali, um alívio, ela seguiu ali aquela pessoa que estava jogando aqueles grãos de milho, foi lhe seguindo, e tudo que aquele cara que vai levando a baciazinha com grão de milho jogando no chão, aquelas galinhas vai te seguindo, vai acreditando, e assim elas passam toda a sua vida apoiando aquele cara que vai te alimentando ali aos pouquinhos, jogando pequenos grãos, e as pessoas não percebem isso. Então, pera lá, será que é realmente o empresário, será que é ele que é o malvadão, o causador de todos os problemas da sociedade, dos preços altos? Será que é o empresário que causa o preço alto? Ele não quer saber se o preço é alto ou baixo, ele quer saber se lucra, ele quer saber se ele teve um custo de R$10 para produzir um produto e vai vender por 12, 15 ou mais. Porque se vier um governo ali que tabelar os preços para controlar a inflação, para resolver um problema dessa forma artificial, com canetada, se ele tem um custo ali de R$10 para produzir um produto, ele não vai vender pelo preço final por R$10, senão ele vai ter prejuízo. Como é que ele vai pagar os funcionários que trabalharam produzindo aqueles produtos, a matéria-prima, os fornecedores, né, os fretes? Então, ele tem que jogar tudo isso em cima do preço para poder ter uma orientação sadia naquele empreendimento. E aí não foi ele que inventou o aumento do preço, foi o imposto que alguém aumentou ali no seu país, alegando que precisa arrecadar mais para fazer isso, fazer aquilo. Será que o dinheiro está aumentando para isso mesmo ou para ir para a mão dos administradores? Ninguém sabe. Então, quem será que é realmente o malvadão? Pera lá.
Quem será que é o malvadão? Será que não é aquele que, ao invés de 23 ministérios, alega que precisa de 40 ministérios, de muito mais pessoas trabalhando, e aí cada uma daquelas pessoas tem uma equipe ali trabalhando com ele, então é a despesa para o governo ali todo final de mês? Será que não é aqueles que gastam mais do que o que produz, que só sabe consumir, não sabe produzir, que é 90% consumidor e 10% produtor? Será que não são esses os malvadões, né, que são muitas vezes dependentes dos outros indiretamente? Aqueles que não produzem nada, e o que é para produzir, que é a segurança, que é manter a ordem, muitas vezes não cuida disso, cuida apenas dos seus cargos lá e da manutenção sua e dos seus amigos no poder, através de acordos. Será que esses não são os verdadeiros malvadões? Então a gente vê muito aí, né, empregados dizendo, o patrão tem muito dinheiro, esse patrão explora a gente, e aí quando o patrão não está presente, ele não trabalha prestando serviço de qualidade, e não cuida bem, talvez, das ferramentas, do patrimônio ali do patrão. Ele tem muito dinheiro, se quebrar isso aqui, ele compra outro. E existe muito esse pensamento porque vem dessas ideias. Os direitos trabalhistas estão sendo negados, a gente tinha que ter o direito de ter férias, de ter uma piscina aqui na empresa, de ter isso, de ter aquilo, de ter uma sala de massagem, de ter... As pessoas querem cada vez mais ampliar os seus benefícios, sem ter em troca uma qualificação ali que vai aumentando, né, por parte deles. Então, eles muitas vezes querem aumentar os salários, mas não vê o lado. E aí, isso muitas vezes soa a inveja, porque o patrão tem lá porque ele construiu, porque ele acorda cedo, faça chuva, faça sol, porque ele arrisca sua cara, arrisca seu patrimônio, seu CNPJ, porque idealizou algo, correu atrás, foi pensar, não foi reclamar da sociedade e terceirizar os seus problemas. Ele mesmo entende que os problemas dele, os resultados que ele tem na vida é consequência das escolhas do que ele faz e não de outras pessoas. E aí muitas vezes aquelas pessoas estão ali, que têm dinheiro, mas eles já perderam no meio do caminho, eles empreenderam algo, muitas vezes não deu certo, e eles tentaram a segunda vez, uma terceira, e eles vão dando a volta por cima. E se ele não cuidar daquele patrimônio ali, ele vai também perder, ele tem que todo dia estar cuidando, ele tem ali porque ele está presente. Se ele se afastar, for para Dubai, tirar férias, passar um mês, quando ele voltar, se ele não deixar ninguém sério administrando, se ele não ficar observando de lá onde ele está, através dos meios pela internet, se ele não tiver controle daquele seu empreendimento, ele se acaba se ele deixar na mão de um administrador ali que pode levar para outro caminho. Quem trabalha para si mesmo trabalha muito mais do que as outras pessoas, trabalha com a mente, com o psicólogo, com tudo, trabalha com pessoas, e pessoas muitas vezes com ideias contrárias, pessoas difíceis de relacionamento, pessoas que não entendem a sua posição, que não aceitam e que querem terceirizar, que querem culpar alguém por alguma coisa. Então, ser patrão não é fácil. E ele não trabalha para si mesmo, ele trabalha para os outros. Ele trabalha, se ele não prestar um serviço de qualidade para os seus clientes, ele não vai continuar vendendo. Então, ele tem que entregar valor para a sociedade. Ele está ali, ele é rico porque ele construiu essa riqueza. Ele gerou algum valor para a sociedade. Agora, aquelas pessoas que só sabem reclamar, dizer que aquele é rico, eu sou pobre porque aquele lá é rico, essas pessoas realmente elas estão condenadas a ficar nesse campo, nessa redoma, nesse lugar onde eles estão ali, nessa zona de conforto que eles querem para eles, querem ter o conforto sem o esforço devido, querem ficar esperando no sofá, assistindo televisão, comendo pipoca, na frente do computador, do celular, e querem que o governo lhe sustente. Na verdade, muitas pessoas querem isso. Porque se você realmente quer a sua independência, você tenta correr atrás, você prova isso no seu comportamento. E a independência, ela não existe. Existe a interdependência. Então, todas essas pessoas que têm alguma coisa, que têm uma vida, um padrão de vida bom, elas dependem das outras pessoas e as outras pessoas dependem dela. Quanto mais acentuada for a interdependência, melhor para todo mundo. É isso que faz uma sociedade se desenvolver. É isso que é feito pela liberdade ali, para as pessoas empreender, é feito num país em que dá oportunidade, num estado em que não pesa sobre a população, sobre quem vai produzir, num país em que não gera tantos impostos a ponto de gerar uma carga tão pesada que os empresários repassam para os preços e todo mundo tem dificuldade. Então, pera lá, as riquezas do mundo, elas não são infinitas. Não é como a água que existe no planeta é a mesma, o mesmo volume, a mesma quantidade de metros cúbicos, desde que existe a Terra, que foi criada,
é a mesma água, ela apenas se desloca de um local para outro. Mas as riquezas, ela pode ser aumentada, porque o que é a riqueza? Riqueza é a transformação de uma riqueza já existente. Então, debaixo da terra, tem vários minerais, tem as condições para a gente plantar, e a própria natureza, ela aumenta a produção. Então, tem a inteligência das pessoas, a inteligência para criar, para idealizar, para ser criativo, idealizar algo, para resolver um problema, para inventar algo que vai trazer solução, gerar algum valor para a sociedade. Então as pessoas elas podem fazer isso. Uma coisa simples, uma música, você pode fazer uma música que vai fazer sucesso ali e você vai ganhar dinheiro com isso, e junto com você muitas pessoas ali vão ter um trabalho produzindo aquela música, levando aquela música até aos seus ouvintes. Então as riquezas do mundo elas aumentam e as pessoas só precisam da liberdade para correr atrás delas e não de um governo que fica travando tudo. Então ninguém é pobre porque o outro ali é rico. Então tem que tirar essa ideia da mente, porque isso é algo colocado para atrapalhar. Talvez alguém que já está lá na frente, que é muito rico, que está patrocinando isso, que está tentando colocar essas ideias na mente das pessoas, para que essas pessoas que estão começando agora, se esforçando, não se tornem um empreendedor tão forte a ponto de alcançar eles lá na frente e competir com eles. Eles não querem. Então, existe também essa força, né, dos empresários que já são poderosos e que ficam controlando a população para que a população não acompanhe eles, né? E é isso que faz um governo populista, absolutista, um governo muitas vezes que utiliza-se do comunismo para fazer esse tipo de controle. Então, pera lá, quem são os verdadeiros malvadões, né? Será que não são os controladores, os administradores de um país? Será que não são eles que estão criando leis, que estão dificultando para quem dá sustentação a um país? Porque tem que ter sustentação. Todos os benefícios eles vêm de uma fonte que é onde o governo tem um fundo ali para sustentar, para manter essas despesas, mas isso foi gerado através de quem produz, dos produtores, e eles muitas vezes têm dificuldade pelo caminho, e uma das dificuldades é o governo, são os impostos que vão se elevando, as cargas que vão levando nas suas costas, e muitas vezes eles continuam com dificuldade porque querem produzir benefícios, porque querem a sociedade funcionando, porque eles poderiam muito bem, eles podem fechar, já que ali é dele, particular, guardar esse dinheiro, levar para colocar no banco em outro país, empreender em outro país que tenha mais liberdade. Então é isso que faz muitas pessoas, elas fecham as fábricas em um país que está tendo dificuldade para ir abrir em outro lugar onde ela tem mais liberdade econômica, onde ele tem mais facilidade, onde não existe burocracia, onde existe uma facilidade para ele deixar um negócio operante em pouco tempo e já começar a colocar em prática aquela sua ideia. Então, pera lá um pouquinho. Pera lá, veja bem. Então, pelo mexer da terra, ali o tatu sabe qual é o buraco que tem cobra. Isso, Ciro Gomes saberia explicar muito bem.